na sequência do Justiça na Tarde. E hoje nós estamos recebendo nos estúdios a doutora Brenda Viana. Doutora Brenda é advogada especializada no direito de família. E nós vamos então conversar com ela, principalmente sobre a questão da guarda, guarda compartilhada, enfim, inclusive um caso que, de alguma forma, está suscitando muito debate, uma decisão judicial, onde ficou na sentença que a criança deva ficar com o pai, sob, portanto, aí, no caso, a motivação do pai estar morando numa cidade, de alguma forma, menos violenta do que na que atualmente mora a mãe. E um fato que realmente suscitou aí debate, discussão, enfim, pessoas a favor, pessoas contra. O importante é justamente fazer com que você também entenda muito de perto esse assunto e também, de alguma forma, venha participar do debate. Por isso é que nós convidamos a nossa convidada, a doutora Brenda, que está conosco agora aqui nos nossos estudos. Doutora Brenda, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Boa tarde, Walter Lima. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também à produtora deste programa, dona Ana Possati, Ana Cláudia, né? Dizer primeiramente que eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês e me sinto muito honrada cada vez que eu recebo um convite para estar participando do seu programa. Um prazer é todo nosso. Bom, vamos apenas, enfim, já que esse assunto está, de alguma forma, suscitando muito debate, essa decisão judicial no Rio de Janeiro, e com certeza a senhora conhece o caso, que leitura a senhora faz, portanto, dessa decisão, doutora Brenda? Walter, é o seguinte, é complicado a gente comentar uma decisão que a gente não tem acesso aos autos. Então, a gente vai falar baseado naquilo que a mídia está expondo, né? É importante a gente ressaltar algumas coisas, como, por exemplo, nessa decisão, o juiz inverteu a guarda porque disse que o lugar onde a mãe reside era um lugar inseguro, né? Aonde o pai residiria seria mais seguro para essa criança. E, em segundo lugar, ele colocou que, por ser menino, a criança precisaria de uma referência masculina, né? Bom, então vamos analisar aí esses dois fundamentos que ele trouxe. A primeira coisa é o quesito de segurança. Então, o artigo 1583 do Código Civil, ele estabelece o seguinte, que na guarda compartilhada, né, seriam o quê? Os requisitos para se definir aí o afeto nas relações, né? Saúde e segurança e também a questão da educação. Então, segurança estaria aí, quem é que pode oferecer a melhor condição de segurança, segundo o entendimento desse juiz, seria quem não mora no Rio de Janeiro, né? Ou dentro da favela em específico, porque ele disse que o lugar onde ela mora seria muito perigoso para essa criança. Então, só que existem outros critérios, né? Como eu coloquei aqui, não é só essa questão de segurança. A gente precisa levar em consideração também que nessa situação em específico, a criança não convive com o pai há 4 anos. Logo, o que é mais, o que tem que ser ponderado aí também? A questão da relação de afeto entre os familiares, né? E lembrando sempre que, independente de que tipo do que está se buscando, se é uma guarda unilateral, se é uma guarda compartilhada, se é mais convivência, se é menos convivência, o que é importante focar é no melhor interesse da criança, né? Então, quem é que tem condições de atender melhor os interesses dessa criança? Eu não sei, não analisei o caso, não tenho conhecimento do caso específico, mas será que esse pai que não tem convivência há 4 anos com esse filho, ele é o mais apto para isso? Claro que nós não estamos aqui de forma alguma questionando a decisão judicial, já que existe a máxima, né? A decisão judicial não se discute com. Né? Enfim, mas de forma genérica, doutora Brenda, ou seja, num processo justamente de guarda, ou guarda compartilhada, ou alguém querendo, de alguma forma, ter a primazia da guarda aí da criança, ou o pai, ou então a mãe. Quer dizer, o que se leva em conta? Ou seja, leva-se em conta quem ganha mais, o pai ou a mãe, quem tem a melhor moradia, o pai ou a mãe, onde essa moradia está localizada, é mais no centro ou mais na periferia.
Enfim, existe realmente esses critérios e outros mais para se buscar, portanto, uma definição a respeito do pedido? Então, hoje no Brasil, a gente tem que a guarda, por regra, seria a guarda compartilhada, né? Porque o pai não deixa de ser pai porque se separou, nem a mãe deixa de ser mãe porque se separou, né? Então, se coloca, a gente tem aqui no nosso Código Civil que quando a pai e mãe estão aptos para exercer a guarda, e aí o que viria a ser guarda, né? A guarda nada mais é do que o cuidado, né? O cuidado em relação a essa criança é toda essa rede, né, de proteção, de cuidado que a gente tem em relação à criança. Ou seja, as decisões relativas à vida dessa criança, a gestão da vida dessa criança. Então, geralmente, o pai e a mãe estão aptos. Geralmente, de uma forma genérica, pai e mãe estão aptos para exercer a guarda. Então, hoje no Brasil, a regra é a guarda compartilhada. Então, a gente tem que, inclusive, tem até uma orientação do CNJ, que eu até anotei ela aqui, Pois não. que diz o seguinte, que quando o juiz vai estabelecer a guarda unilateral, né, que aí a gente pode ver depois quais são os quesitos, né, para essa guarda unilateral, o juiz precisa fundamentar por que ele está decidindo por uma guarda que não seria a regra geral. Então, pai e mãe estariam aptos, mas aí a gente vê algumas situações que colocam a gente em reflexão. Por exemplo, quando os pais estão em conflito, estão muito litigantes, será que a guarda compartilhada ela consegue ser exercida? Quando os pais moram em cidades diferentes, que é o caso, será que essa guarda compartilhada consegue ser exercida? E aí, voltando para a sua pergunta, quais seriam os critérios a serem analisados? Bom, teriam esses critérios, né? Como eu coloquei aqui para você, do caso do afeto, né? Entre os familiares, a saúde, a segurança, a educação, mas de forma alguma, quem tem melhores condições financeiras, por si só, a condição financeira é um critério para determinar a guarda, mas sim quem tem as melhores condições de exercer esse cuidado, essa gestão, né? Às vezes a gente tem lá um pai que não tem tanto dinheiro e uma mãe que tem muito dinheiro, vou falar até invertido, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que a maioria das guardas está com as mães, né? Mas eu vou falar invertido porque sempre quando eu falo assim, porque se a mãe tem pouco dinheiro e o pai não tem, aí as pessoas falam assim, mas... né? Pode ser o contrário. Isso, pode ser o contrário. Então, quando o pai tem pouco dinheiro e a mãe tem muito dinheiro, mas esse pai, ele é disciplinado, ele é organizado, ele consegue cumprir a rotina, né? Porque cumprir rotina é difícil, gente, não é fácil não. Então ele consegue levar essa criança diariamente para a escola, consegue cumprir o horário, ou seja, chegar no horário todos os dias da escola, fazer as atividades da escola com essa criança, dar alimentação nos horários certos, porque a gente sabe que às vezes na confusão da rotina do dia a dia do trabalho da pessoa, fica difícil ela cumprir isso. Às vezes a criança vai almoçar 3 horas da tarde e isso não está certo. Né? Então, a criança, ela precisa de uma rotina. Então, se o pai tem melhores condições de exercer a gestão da vida do filho, fica com ele se não houver a possibilidade de uma guarda de uma guarda compartilhada, né? Agora, nessa discussão, quando, claro, né, se pensa logo numa guarda, os pais morando na mesma cidade. Não, mas de repente moram em cidades diferentes, mas tudo dentro do mesmo estado. Mas, de repente, são cidades diferentes, um estado bem distante do outro. E como foi dito aí, que um dos critérios é o afeto. E um bom tempo já uma criança está distante ou do pai ou então da mãe. Não seria o caso, enfim, dos pais que moram em estados diferentes, e já que o interesse realmente é da criança, fazer com que quem está buscando a guarda e lhe foi concedida a guarda, mas está distante realmente, enfim, do pai ou da mãe, que detinha, portanto, aí essa responsabilidade, não seria o caso também de fazer com que o pai ou a mãe que passou, então, a deter a guarda, permanecesse um determinado tempo também na região, na cidade, até a criança ir se acostumando, porque imagino que não deve ser fácil. Uma criança já um determinado tempo no estado, de repente pega o avião, um carro, enfim, e vai, portanto, morar numa outra cidade, deixando para trás os amigos,
os parentes que ali ele tem um afeto maior, para poder refazer tudo realmente no outro estado. Como é que a senhora vê esse ponto também, doutora Brenda? Bom, Walter, o que acontece? A gente tem que lembrar que a criança, ela também tem que estar adaptada à região onde ela está, né? Então, primeiramente eu quero esclarecer que, ainda que essa guarda seja unilateral, ou seja, a mãe ou o pai sozinhos detêm a guarda, e que aí a gente está falando sobre gestão da vida do filho, existe também a questão do poder familiar, né, que também está no Código Civil e que estabelece que algumas coisas têm a ver com o poder familiar e não com a guarda. Por exemplo, mudança de estado. Então, vamos dizer que essa mãe detém a guarda do filho e aí, por algum motivo, porque ela casou ou por condições melhores de trabalho, ela quer mudar de estado. Porque ela tem a guarda unilateral, ela pode mudar de estado? Sem autorização do pai, não. E aí ela precisa de um suprimento judicial quando esse pai não autoriza. E o que a gente vê é que, às vezes, por falta de informação, a pessoa simplesmente fala, mas a guarda é minha, tchau, tô indo. E não é assim que funciona, né? E precisa do devido processo legal, nesse caso também, para se saber. Inclusive, ajuda multidisciplinar, que a gente tem muito na justiça de família, né? No direito de família, a gente tem muito essa questão da interdisciplinaridade. Então, consultar um assistente social, um psicólogo, para ver se para essa criança é melhor que essa mãe e ela vá junto com essa mãe, ou se é melhor que ela fique, até mesmo às vezes com outros parentes, porque está mais adaptada naquele lugar, né? Então, a gente sempre tem que focar nesse sentido, qual é o melhor interesse da criança. Ela vai sofrer, será, com essa adaptação? Às vezes ela vai mudar para outro lugar com uma cultura totalmente diferente. Será que isso vai ser bom para ela, né? E aí também falando a respeito da guarda compartilhada quando as pessoas moram em lugares diferentes, a gente tem uma decisão do STJ, né, no sentido de que não se aplica a guarda compartilhada quando os genitores não residem na mesma cidade, mas aí também é bom a gente ponderar que cada caso é um caso. Quando a gente trata de Distrito Federal, uma pessoa que mora na Ceilândia e Taguatinga seriam regiões administrativas diferentes, né? Mas estaria dentro do Distrito Federal. Aqui é um caso sui generis, mas vamos, por exemplo, para Paraíba, que é o estado que minha avó mora. Ela mora em Monteiro e tem Sumé, que é a mesma distância de Taguatinga para Brasília. Assim, questão de 20 e poucos quilômetros. Será que nesse caso também não é possível se aplicar uma guarda compartilhada? E aí a gente volta para a questão de que cada caso é um caso, né? Apesar dessa decisão do STJ e de vários doutrinadores questionarem, porque hoje em dia a gente teria a tecnologia, pode ver pelo WhatsApp, pode ver pelo Skype, né? E eles até falam a respeito disso. Por que não aplicar uma guarda compartilhada com toda a tecnologia que tem, né? A criança, ela pode se manifestar, ou seja, leva-se em conta, tipo, criança, com quem você quer ficar? Com o papai ou com a mamãe? Ou com a mamãe ou com o papai? Leva-se em conta a vontade da criança? Walter, então, a gente, dentro do processo de família, a gente tem muito cuidado na hora de colocar isso, porque você imagina, é quase que uma escolha. Quem é melhor, é seu pai ou sua mãe? Né? Então, até mais ou menos 12 anos, não se costuma ouvir essa criança, só em casos muito excepcionais, né? É lógico que o juiz, quando ele é bastante consciente da situação, ele pode pedir ajuda ali para o psicossocial, para que se faça um estudo e aí verifique quem é que realmente está mais apto, mas colocar a criança e o adolescente nessa condição de escolha quem é melhor para você é muito complicado, né? Com toda certeza é complicado, mas quando se fala que o que se verifica é realmente o bem-estar da criança, né, e a criança sabe onde é que realmente ela se sente melhor. Mas com toda certeza, como a senhora já ponderou, já trouxe, existem meios do juiz ter a certeza com quem a criança se sentirá melhor, né, através dos métodos, né, de conversa, de outros profissionais ali agindo, portanto, e dessa forma, o que realmente, de fato, é muito importante. Agora, quando a guarda ela é destinada, existe um prazo, olha, vai ficar com você até os 18 anos,
ou então até os 15 anos, nos períodos de férias, você é obrigado a liberar para que essa criança, enfim, vá para outro estado ficar com o pai ou então com a mãe. Como é que é essa questão também, doutora Brenda? Aí é importante a gente distinguir guarda de convivência, né? A guarda, ela tem a ver com a gestão da vida da criança. Então, assim, o horário que ela come, a rotina que ela vai ter, onde é que ela vai estudar, né? E a convivência é o período, aquilo que a gente chama antigamente de visita. É o período que o pai vai estar convivendo com o filho, que a mãe vai estar convivendo com o filho, vai estar desfrutando da presença paterna e materna. Então, assim, não importa o tipo de guarda, se a guarda é compartilhada ou se a guarda ela é unilateral. É importante que se estabeleça a forma de convivência. Tá? Tem até aqui um enunciado, né? De Jornada do Direito Civil, que diz que a divisão de tempo de forma equilibrada não representa convivência livre, porque às vezes você coloca assim, pode vir ver a hora que quiser, pode, né? E aí isso significa que a pessoa não vai ter nada. Por quê? Porque nisso de você vem quando você quiser e não tem estabelecido qual é o dia que o pai vai ficar, que a mãe vai ficar, qual é o período das férias que essa pessoa vai estar com essa criança, desfrutando da presença materna ou paterna, o que acontece? O pai quer buscar no sábado, liga, olha, vou ir buscar agora, tá? Não dá, porque eu estou na fazenda com meu filho, por exemplo, ou porque eu já combinei uma festinha de criança com ele, né? Então, esse enunciado é o enunciado 603, que fala da jornada civil, que diz que a divisão de tempo de forma equilibrada não representa convivência livre. Então, independente do tipo de guarda, é importante se estabelecer a convivência. E lá, dentro da convivência, que se estabelece quantos dias que vai ficar com o pai, quantos dias que vai ficar com a mãe, como que fica no período de férias, como que ficam os feriados, né? Como que fica essa criança no caso de finais de semana. Então, dentro da decisão judicial ou do acordo, que aí é importante a gente lembrar que a melhor alternativa para isso, ainda que o casal esteja em conflito, e é natural que o casal esteja em conflito, afinal de contas, foi justamente a situação de não conseguir resolver aquilo que estava com problema que leva à separação, né? Então, assim, ainda que o casal esteja em conflito, é importante lembrar que quem sabe melhor das coisas e quem vai viver aquilo é ele. O juiz, quando a gente coloca um juiz, o advogado, o Ministério Público, é lógico que ali a gente está fazendo o quê? Uma intervenção para pessoas que não conseguem dialogar, né? Que não conseguem estabelecer o que é melhor ali naquele momento. Mas o ideal seria que essas pessoas fizessem isso através de acordo. Entendi. Né? Agora, hoje a tecnologia é super avançada, né? Antigamente se comunicava através das cartas, né? Se postava as cartas nos correios, que eram então encaminhadas até o endereço, enfim, do domicílio de quem fez aí a postagem. Bom, hoje a tecnologia é bem diferente. Hoje um diálogo é instantâneo, né? Enfim, não tem diferença de tempo. Eu posso estar aqui em Brasília, com quem eu quero comunicar, pode estar na China, enfim, eu consigo realmente uma comunicação. Mas puxando justamente para essa questão da guarda compartilhada, principalmente para poder vencer aí as distâncias e de alguma forma também fazer com que o afeto não se perca, né, por conta justamente dessa distância. Quer dizer, o juiz pode decidir, caso haja a solicitação, de que o pai ou a mãe, né, olha, de repente eu quero todos os dias fazer contato com o meu filho usando as redes sociais, conversar com ele pessoalmente, ou com ela, ou com a filha. Quer dizer, é cabível esse tipo de solicitação? A outra parte fala, não, isso aí você foge da educação que eu quero dar, enfim, pode gerar um conflito ali entre as partes, o juiz tem que entrar. Quer dizer, mas essa questão é cabível dentro deste processo, doutora Brenda? Sim, é cabível. Inclusive, eu estou aqui ao vivo agora no Instagram, Advogada de Família, e tem um caso que, inclusive, uma seguidora minha compartilhou comigo, porque eles moravam em cidades diferentes e não estavam conseguindo acesso à criança justamente sobre esse fundamento de que, eu não quero a minha filha exposta a eletrônicos, né? E o juiz decidiu lá quais são os dias e horários que aquela mãe teria que entrar no Skype para que o pai conversasse e tivesse acesso à filha.
Então, sim, é cabível. E é importante a gente lembrar que o pai sempre vai ser pai, a mãe sempre vai ser mãe. E é importante a gente estimular o vínculo entre essas pessoas, né? É importante a gente estimular que eles tenham um relacionamento positivo, bom. Então, você imagina, às vezes esse pai, ele só consegue pegar esse filho de 15 em 15 dias, vamos dizer que ele mora em cidades diferentes. Às vezes, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele mora em outro país. Então, imagina se ele não tivesse acesso ao filho através de videoconferência. Né? Você imagina que e ele só vê o filho presencialmente, pessoalmente, uma vez por ano. Imagina como seria para essa criança, ainda mais porque ela é pequena, logo um ano é muito tempo para ela, né? Parece um universo, uma vida inteira. Se ela só convivesse com o pai dela uma vez por ano. Imagina, e ele fica 60 dias de férias lá, fica numa cidade fora aqui do Brasil, mas fica lá nos Emirados Árabes. E imagina, uma cultura totalmente diferente, com um pai que não convivesse com ele, né? Isso seria muito difícil para ele, você concorda comigo? Então, a tecnologia estaria ali para auxiliá-lo. Então, como eles convivem através de videoconferência, quando ele vai, é a mesma. Ele fica até ansioso para ir com o pai dele. Ah, mamãe tá chegando, né? E ele sabe que todo final de ano ele vai para lá. Então, ele fica, já tô com saudade do meu pai, né? Agora, uma outra questão também que eu avanço com a senhora. Nós estamos conversando com a doutora Brenda Viana, ela é advogada especializada no direito de família e está justamente conversando conosco a respeito da questão aí da guarda compartilhada. Pois bem, quando acontece a guarda compartilhada, a quem cabe realmente cuidar ou ficar responsável pelas despesas, né, ou pelos investimentos em cima da criança, vamos colocar dessa forma, né? Que criança não dá despesa, muito pelo contrário, é um prazer realmente poder aí atender às necessidades das crianças, né, pelos pais. Bom, eu vejo assim. Enfim, para investir realmente na criança que está estudando, investir realmente na sua saúde com plano de saúde e outros investimentos mais, né, acima de tudo com passeios, viagens. Como é que fica essa questão? Porque é comum de termos aí a informação de que quem fica, portanto, com a criança recebe a pensão para ser, portanto, destinada aí ao benefício da criança. Numa guarda compartilhada, como é que fica essa questão, doutora Brenda? É legal essa pergunta, porque aí a gente também tem que destrinchar os institutos, por né? Favor. Então, por exemplo, eu falei sobre guarda e convivência, que são coisas diferentes, e guarda e alimentos também são coisas totalmente diferentes. A Constituição Federal diz que os pais, ou seja, pai e mãe, têm obrigação de sustento com a prole, né, com seus filhos. Logo, essa obrigação é do pai e da mãe, independente da guarda. Ainda que a guarda seja unilateral, aí a gente tem alguns critérios para se determinar esses alimentos, que seria a necessidade da criança, e que a gente sabe que até os 18 anos ela é presumida, porém é importante a gente demonstrar que, no caso em concreto, quanto é que aquela criança precisa, porque tem criança que vai precisar de mais, tem criança que vai precisar de menos. E a possibilidade, né, de quem paga, porque a intenção não é de que os alimentos sejam um bilhete de loteria para a criança, para que ela enriqueça, e que quem vai pagar empobreça, né? Então, quando essa criança está em guarda unilateral, ou seja, está só com um dos genitores, presume-se que ele já tem uma contribuição no sustento, né? Por isso que o outro paga. Na guarda compartilhada, permanece, porque se tem uma casa de referência, tem uma base de referência. Então, com quem é que essa criança vai ficar? Eu tenho caso, por exemplo, que fica 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Então, eles dividem de maneira equânime o tempo. Na mesma cidade, né? Sim, eles moram na mesma cidade, isso. E aí, e também não é assim, 15 dias com a mãe. Segunda e quarta fica com a mãe, terça e quinta com o pai, sim, sexta, sim. sábado e domingo, e finais de semana alternados fica ou com o pai ou com a mãe, né? Então, veja bem, os dois já contribuem, né? Só que existem despesas como, por exemplo, escola, Sim. que é uma despesa comum, né? As atividades extracurriculares, o passeio escolar, material escolar, roupa, né? E isso aí a gente entra na necessidade que a criança tem, na possibilidade que os pais têm de pagar e na proporcionalidade, ou seja, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Nessa situação, por exemplo, onde ainda que a criança fique 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, se essa mãe ganha menos que o pai, ou se esse pai ganha menos que a mãe, né? Quem contribui mais é quem ganha mais.
Realmente é uma situação onde se debate bastante. Um ponto que eu gostaria também de ouvir da senhora é justamente quando a senhora coloca que, pela separação, o pai continua sendo o pai e a mãe continua sendo a mãe, portanto, da criança. Agora, por que a lei, ela, de alguma forma, ela coloca ali um limite quando a criança completa os 18 anos, se não houver uma outra necessidade, cessa, portanto, ali, no caso ali, o pagamento da pensão. Já que é pai, mãe é mãe, não importa, por que tem essa barreira? Por que ela existe? Não seria mais assim, sem incoerência, fazer com que esse limite não existisse? A partir do instante que o filho ou a filha necessita ali de alguma ajuda, automaticamente, não, até os 18 não tem essa obrigação. É muito duro de se ouvir esse tipo de frase, né, doutora? É sim, Walter, até porque a gente sabe que essa questão, ela é uma questão só mesmo para que a gente tenha ali um lapso temporal estabelecido de alguma maneira, né? Por quê? Porque quando você tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, você é dependente e no outro dia, com 18 anos, você amanheceu independente? Isso não existe, né? Mas aí, o que acontece? A gente tem a obrigação moral, e aí a gente sabe. Então, por exemplo, às vezes o pai sabe que ele é pai, mesmo de uma criança menor, e ele não paga pensão alimentícia. A mãe tem que ingressar com um processo judicial para que isso seja obrigatório, né? E, infelizmente, não tem como a gente preencher essas lacunas legalmente. Imagina, como é que o juiz vai estipular, vai executar um valor que não foi nem determinado, mas a obrigação moral de contribuir com o sustento existe. E aí também a gente vem com os fundamentos. Por quê? Porque até os 18 anos existe a obrigação de sustento, né? Esse é o fundamento. Depois dos 18, vai no princípio da solidariedade. Então, os alimentos, eles são recíprocos. Tanto os pais devem para os filhos, quanto os filhos devem para os pais. Logo, quando esse pai fica idoso, né, ele já não consegue mais trabalhar, o filho também tem essa obrigação. Uhum. Só que até os 18 anos os alimentos são fundados na obrigação de sustento, e aí a necessidade ela é presumida, e depois dos 18 anos no princípio da solidariedade, e aí vai na reciprocidade dos alimentos. Mas o filho pode descontar, já que ele não teve realmente essa solidariedade do pai, e de repente o filho cresceu, ficou bem sucedido na vida e o pai encolheu nas suas economias. Mas é um assunto que a gente aborda daqui a pouquinho, tá bom, doutora Brenda? Tá joia. Nós vamos ter agora o Edição da Hora com o Leandro Bezerra, mas voltaremos em instantes. Até já. Tá joia. A gente pode falar aqui? Pode. Ah, tá. Olha, oi gente, tudo bem? Vem cá, Walter. Vamos lá. Estamos no intervalo aqui, batendo um papo aqui direto aqui com a doutora Brenda, muito inteligente. Eu tenho certeza que você está absorvendo tudo isso aí, né? Daqui a pouquinho está comentando, discutindo. O objetivo do programa é justamente esse, levar para você informação para que você fique craque aí nas discussões, tá bom? E, Walter, o seu programa todos os dias? É de segunda a sexta, sempre de 14 até 17h30, sempre abordando temas pertinentes e voltados no campo do direito para suscitar realmente o debate e o conhecimento. Justiça na tarde, né? Justiça na tarde. Aí, olha só, também quero trazer a responsabilidade para você, que me fizeram... Tem várias perguntas aqui. Aí, tem uma pergunta aqui que, se você entender cabível, a pessoa pergunta assim: quando o pai paga pensão, mas não cumpre as visitas? Deixa eu anotar aqui, essa vai ser a próxima pergunta. Quando o pai paga pensão, mas não cumpre as visitas. Entrar ao vivo? Qual o nome dessa pessoa que fez? Jeane Drummond. Drummond. Muito bom. Legal.
Em Brasília, 5 horas da tarde, está no ar o Edição da Hora. Vamos lá, são 2 sonoras, né? Sonora A e sonora B, né? Você já começa no Loki, né? Isso, o presidente do Supremo Tribunal. Vamos lá. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, continua visitando os estados, conversando com autoridades na tratativa de melhorar o poder judiciário brasileiro. Hoje, ele está em Fortaleza, no Ceará. Nestas visitas, Toffoli ouve os presidentes de tribunais de justiça que apresentam propostas e ele acaba conhecendo também a realidade da justiça local. O ministro Dias Toffoli também foi recebido pelo governador cearense Camilo Santana. O governador destacou a importância desta visita do presidente do STF a Fortaleza. Cada vez mais aproximar a integração dos Estados, do Supremo, dos órgãos, dos poderes. A gente tem uma vontade de estabelecer tanto o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, justamente com o presidente. Acho que é dessa forma que se constrói esse debate, os desafios do dia a dia, não só na justiça, mas também. Dá contagem. Se constrói também soluções e caminhos. Né? O CNJ tem essa demonstração. A gente teve também a oportunidade de conhecer todos os programas, os projetos que o CNJ tem disponibilizado, tem sido parceiros, né? Na área do sistema prisional, na área da infância, né? Enfim, fomos muito honrados com a presença do presidente. Okay. Queremos cada vez mais essa integração e essa aproximação entre os poderes. O secretário-geral do CNJ, desembargador Carlos von Adamek, que integra a comitiva do ministro Dias Toffoli, explica as propostas do Conselho Nacional de Justiça para aperfeiçoar o sistema prisional cearense. Unificados para a Penal Nacional, como também trabalhar na biometrização, identificação e documentação de todos os presos. Vamos trabalhar nos escritórios sociais para a reintegração daqueles que já cumpriram suas penas, para que voltem a convívio social de uma forma produtiva e não reincida. Vamos também trabalhar as mesmas vertentes do sistema socioeducativo para os adolescentes e trabalharemos também em ações voltadas para evitar o superencarceramento, com a requalificação das equipes do custódio, com isso tentar uma melhor gestão das vagas dentro do sistema prisional. Depois de conversar com todos os presidentes de tribunais de justiça no Ceará, o ministro Dias Toffoli participa de um jantar oferecido pela Associação dos Magistrados do Ceará. Magistrados interessados em vagas de conselheiro do CNJ devem se inscrever no STF. As informações com Lívia Azevedo. As inscrições para interessados em integrar o Conselho Nacional de Justiça estão abertas no Supremo Tribunal Federal. As vagas são destinadas a desembargador de Tribunal de Justiça e a juiz estadual, cujos mandatos se encerram em outubro. O edital de abertura das inscrições já foi publicado e o prazo estabelecido é de 10 dias a partir da publicação. Os interessados devem encaminhar currículos por meio de um link no portal do STF. Após o prazo, a presidência do Supremo colocará os currículos à disposição dos ministros e convocará a sessão administrativa para a escolha dos nomes. A lista dos magistrados inscritos e os respectivos currículos será divulgada no site da Corte. De acordo com a Constituição da República, cabe ao STF indicar um desembargador de PJ e um juiz estadual para compor o CNJ. Rádio Justiça de Brasília, Lívia Azevedo. Justiça de Alagoas promove palestras sobre bullying para estudantes da rede pública. Os detalhes com Luiz Pompe. O bullying é apontado como a maior causa de suicídios e automutilações entre adolescentes. Bullying não é brincadeira. Foi o tema da palestra promovida pelo Programa Cidadania e Justiça na Escola, da ESMAL, dirigida a estudantes entre 13 e 17 anos, na Escola Estadual Princesa Isabel, no centro. O palestrante foi o secretário da Coordenação Estadual da Infância e Juventude, José Hamilton Ramos. O bullying, como eu iniciei falando, ele está não só na criança e no adolescente, né? Ele está em todas as camadas. Ele também não está só na escola, né? Infelizmente, ele também está no trabalho, ele está na rua, ele está
por incrível que pareça, né, principalmente na família, Ainda vou aprender a dominar esse. A gente pode. Eles estão mandando várias perguntas aqui. A gente pode, em algum momento, responder as perguntas daqui? Então, fala. Não tem problema não. É interação mesmo, interagir mesmo. Até isso gera, né, na comemoração da pessoa que sofre bullying. E, como consequência, né, vai também, infelizmente, pode chegar aquela pessoa que sofreu bullying, principalmente na fase da adolescência. Eu não sei nem qual foi a pergunta que eu deixei para a senhora. Tá lendo? Eu também não lembro, não. Vamos pular. Eu esqueço. Se eu não escrever, a gente entra em outras aí, tranquilo. A gente estava falando sobre pensão alimentícia, lembra? Lembro. Aí estava falando no caso de... Ai, eu não lembro. Não, deixa, não tem problema não. Tem muitos assuntos aí pra gente. Alguém aí lembra qual foi a última pergunta que ele deixou? Vocês lembram? Antes da gente entrar aqui para esse outro programa, quem lembrar, deixa aqui. A articuladora da Escola Princesa Isabel, Rosa Mendes, destaca a importância da parceria com a Esmal para debater a questão. Já vai começar de novo, tá bom, gente? Convida os amigos aqui, me manda perguntas aqui. Tem umas perguntas legais sobre guarda, tá? Guarda. Me mandem perguntas sobre guarda. A questão do bullying, a gente vê que, como nós somos uma escola integral, nós temos um professor que a gente chama de docente orientador de turma, o DOT, que ele é o padrinho da turma e ele tenta, junto com a turma, ver toda a problemática que acontece, né, com a turma. Se existe bullying, ele é uma maneira de fazer. Advogada, muito obrigada pela participação. Você é bem participativa. Para tentar solucionar toda a problemática. O Tribunal de Justiça da Lagoa responde. E a minha amiga Pepima também. Você acompanha mais notícias às 6 horas da tarde no Giro pelos Tribunais. Gostei desse artifício aí que vocês fez. Pois é. Ah, foi meu pai que me deu isso aqui, que eu chegava O no... vidrozinho, tudo você trouxe? Foi. Pode voltar, viu? Isso aqui eu ponho no carro. Aí, quando eu chegava nos lugares, eu ficava tentando colar assim na... Não conseguia. Aí meu pai viu, aí ele foi num cara que trabalha com vidro e pediu pra cortar um pedaço. Aí eu ando... Que maravilha. Eu tô falando pra ele, eu vou aprender um dia a dominar Essa tecnologia. essa tecnologia. E é legal às vezes fazerem o negócio ao vivo, porque as pessoas elas ficam assistindo, elas mandam perguntas, elas têm interesse em saber. Muito mais do que o telefone que a gente divulga. Ninguém quer mais saber de telefone, não. Ninguém quer mais saber de A telefone. gente divulga esse telefone, rapaz. Eu vejo o telefone igual a máquina de escrever. Sabe o que vocês podem fazer, que as outras rádios fazem? Ninguém mais quer saber de nada. WhatsApp. Aí as pessoas mandam áudio. E vamos nós, são 17 horas mais 9 minutos. Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde. Quem está conosco nos estúdios é a advogada, a doutora Brenda Viana, ela que é especializada no direito de família, e com ela nós estamos conversando sobre guarda compartilhada, enfim. E evidente que muita gente está participando pelo Instagram, inclusive mandando aqui perguntas, tanto que eu já volto com a doutora Brenda com uma pergunta deixada no Instagram da Giane Drummond, onde ela pergunta para a senhora, doutora Brenda, quando se paga a pensão, tudo bem, a pessoa está cumprindo aí com a sua obrigação. Mas por que ele também não cumpre com a sua obrigação de visitar realmente aí o filho ou então a filha? Então, com a palavra, a senhora. Olha só, vamos falar aqui, inclusive, de um caso que aconteceu agora recentemente, né? A questão da pensão alimentícia, ela é só um dos deveres do pai.
né? A ministra Nancy, inclusive num julgado dela, diz que o pai tem dever de cuidado, o pai e a mãe, né? A gente não pode cobrar amor, mas o dever de cuidado, sim. Então, a convivência, ela faz parte do dever de cuidado. Logo, quando esse pai não cumpre, lá na frente, né, que às vezes a gente fica ali tentando de várias formas. O que a gente tem hoje para fazer com que esse pai cumpra? A gente pode ir na delegacia, por exemplo, e registrar um crime de desobediência, que eu até anotei aqui o número 330 do Código Penal, que diz que desobedecer a ordem legal de funcionário público é crime. Sim. E tem detenção de 15 dias a 6 meses. O problema é que, às vezes, essa mãe ou esse pai, né, porque também pode ser o contrário, a mãe que não queira visitar o filho, o que acontece? Quando ele chega, se depara lá na delegacia, eles não querem registrar. É um pouco difícil conseguir registrar. Então, essa seria Mas qual é a alegação para não registrar? Eu não sei. Eu já sei que eu já tive que acompanhar várias vezes cliente lá. E eles falam, mas isso não é aqui, a gente não registra esse tipo de coisa, né? Porque existe o quê? O cumprimento de sentença. A gente também pode entrar com cumprimento de sentença e pedir as treintes, né? Ou seja, uma multa diária por descumprimento. Mas isso também não quer dizer nem o crime, nem essa multa que a gente vai conseguir realmente fazer com que essa pessoa seja obrigada a visitar, né? E aí, o que acontece? Essa criança cresce, esse adolescente cresce, e essas marcas ficam nele, e hoje em dia a gente tem a possibilidade também do abandono afetivo, então de receber danos morais, justamente por conta disso, porque a convivência é um direito da criança, né? Agora, quando a senhora fala visita, fica aqui imaginando o que seria uma visita do pai para o filho, nessa questão da guarda, ou então da mãe para o filho. O que seria essa visita? Tipo, aí filho, estou aqui, senta aí no sofá do meu lado, vou ficar 10 minutinhos aqui com você, depois tenho que ir, toma aqui uma balinha para você e tchau. Qual é o sentido da visita? Como é que se define uma visita nesse assunto que nós estamos aqui abordando, doutora Brenda? Então, Walter, na verdade, hoje o termo que a gente usa para direito de família é convivência. Então, sim, a visita, na verdade, é a convivência. E aí, isso vai estar estipulado aonde? Na sentença. Então, assim, como é que vai ser isso? Vai ser final de semana, a cada 15 dias? Vai ser uma vez na semana? Vai ser todos os dias, em algum período? Porque pode ser, por exemplo, e eu tenho casos assim, de que a mãe trabalha desde 7 horas da manhã até 5 horas da tarde e o pai trabalha só no período da tarde. Então, o que acontece? Esse pai, diariamente, fica às manhãs com a filha. Né? Então, essa convivência é estipulada em sentença. E aí eu queria trazer um caso que teve uma repercussão enorme. No Fantástico, inclusive, apareceu nos jornais, que foi um caso em João Pessoa, em que uma mãe, na tentativa de obrigar o pai a cumprir a visita, e imagino eu que ela devia estar passando por uma mega tortura emocional, porque também, baseado naquilo que eu assisti, né, no Fantástico, o pai diz assim, existe uma decisão judicial que diz que eu tenho que pegar 8h30 da manhã, mas eu perguntei para o juiz, e ele é advogado, né, se... Você está citando o caso daquele bebezinho que ficou atrás de um veículo, que estava dando marcha ré. Isso, um bebê de 11 meses, que a mãe, num pico de estresse, né, ela pegou essa criança, não sabia mais o que fazer, pegou e colocou lá. Tá certa essa mãe? Não tá. Isso, inclusive, eu vou até falar aqui um pouquinho a respeito desse caso, sobre o que acontece com ela, né? Que para ela é muito pior. Porque, por exemplo, se ela tivesse ido na delegacia, registrado lá, porque o pai disse que foi à delegacia, registrou, porque ele chegou 12h30, olha só, a decisão judicial estava que ele tinha que pegar 8h30. E ele disse que perguntou ao juiz, e o juiz disse que o horário não era um horário rígido, que ele poderia pegar 8h30, né? Bom, e aí eu entro. Primeiro, decisão judicial é ordem, não é uma sugestão. Logo, se na decisão judicial está o pai poderá ou o pai deverá, para mim não faz a menor diferença. O pai tem a obrigação de pegar no horário estipulado. E não existe isso. Se o horário fosse rígido, a gente não teria essa orientação aqui do 603, né, da Jornada de Direito Civil, falando que não representa convivência livre. Logo, se está estipulado que ele tem que pegar 8h30, ele teria que pegar 8h30. E aí, ele já não tinha conseguido pegar no sábado. Quando foi no domingo, essa mãe devia estar muito revoltada, não sei lá as condições dela, ela tentou, de qualquer maneira, impor
toma aqui, a decisão não tá para você pegar aqui, toma aqui e fica com esse filho. Então a gente tem que lembrar primeiro que quando a emoção tá alta, a inteligência tá baixa. Então essa mãe devia estar com a emoção extremamente alta, não tô aqui para defendê-la, porque realmente o que acontece? Ela incidiu no artigo 133 do Código Penal, que é abandono de incapaz. O que diz a lei? Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos seus resultados de abandono. E a gente viu uma cena chocante de uma criança numa calçada. Foi preocupante aquela cena. Que estava, inclusive, engatinhando. Quer dizer, se ela não fosse atropelada pela mãe que estava manobrando o veículo com uma ré, essa criança poderia ter sido atropelada por um carro que passava na rua, né? E aí, olha só, ainda tem um aumento de pena. No parágrafo 3º, inciso 2º diz, o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Veja, que ela ela poderia ter feito o quê? Entrado com cumprimento de sentença, ela poderia ter... Ela tinha meios para poder ter uma solução para a questão, e não da maneira que ela tentou chamar a atenção. Isso. Né? Eu não imagino que ela colocou a criança ali para poder atropelar. Não imagino, isso passa longe de eu imaginar dessa forma. Nem para abandonar a criança, porque Exatamente. Foram segundos, né? Exatamente, mas a cena realmente foi chocante, chamou realmente bastante atenção e suscita justamente esse debate em torno da questão para que, de alguma forma, a informação chegue e as pessoas sabem tomar decisões, mesmo no calor da emoção. Né, sim, e aí também traz essa discussão do que está escrito na ordem judicial que as pessoas não cumprem. Eu fiz até uma live falando sobre conflito e disputa, onde eu tratei sobre esse assunto, dizendo o seguinte: sentença resolve processo, não resolve conflito. Porque, veja bem, o processo dela estava resolvido. Mas, como eles estavam ali disputando o tempo todo quem tinha razão, eles não estavam só em conflito, porque o conflito é natural, a gente tem conflito com a gente mesmo. A gente não sabe se quer advogar ou se quer concurso público, isso é um conflito. Né? Agora, o problema é quando entra em disputa. Porque a disputa é decidir quem é que está com a razão. Veja bem, colocou essa criança em risco, e aí o artigo não fala nem assim, ó, por 1 minuto, por 1 hora. Não, o artigo fala, por qualquer motivo, você abandonar incapaz de defender-se dos seus riscos resultantes de abandono. Se ela tivesse, por exemplo, ido à delegacia, registrado um boletim de ocorrência, e com toda a dificuldade, que até me perguntaram, não poderia alegar que é prevaricação? Poderia alegar, né? Mas realmente existe uma dificuldade para se registrar esse boletim de ocorrência no caso de crime de desobediência. Porque, veja, diz desobedecer a ordem legal de funcionário público. A sentença é uma ordem legal de funcionário público, né? Então, logo, deveria ser fácil você chegar na delegacia e fazer o registro dessa ocorrência. Se ela tivesse feito isso, o pai responderia por uma detenção de 15 dias a 6 meses. Como ela estava tomada por emoção, o que aconteceu? Ela incorreu no abandono de incapaz, onde a pena é de 4 anos a 12, de 4 a 12 anos. Você ainda corre esse risco? Sim. E por conta dela ser ascendente, ou seja, mãe da criança, aumenta em 1/3 ainda. Nossa, a punição é severíssima, não é, doutora? Além de ter tido a guarda provisória invertida para o pai. Ela disse na reportagem que ela está há 40 dias sem poder ter contato com a filha, se não for um contato assistido. E aí eu concordo. Sabe por quê, Walter? Porque eu não estou julgando essa mãe. Ainda que no meu mapa mental seja inconcebível eu praticar alguma conduta semelhante com os meus filhos. Mas eu entendo que quando a pessoa está com a emoção em alta, a inteligência está em baixa, e tudo que ela estava vivendo ali, inclusive de tentar fazer valer uma ordem judicial, tenha levado a estar com um pico de emoção alto. Mas, se ela fez isso num pico de emoção alto, o que ela não teria feito, ou o que ela poderia fazer numa pressão ainda maior? Né? Então tá óbvio, tá claro, tá evidente que ela não tem condições emocionais de ficar com aquela criança. Mas será que o pai também tem? Porque ele também não estava levando a ordem judicial e logo ele também não estava levando o melhor interesse da criança em consideração. Por quê? Porque quando a gente pensa no melhor interesse da criança, a gente pensa que viver em ambiente de conflito e disputa também leva essa energia para essa criança. Né? Então, por que não cumprir a ordem judicial e tentar amenizar ali as emoções e o conflito, né? Eu estou percebendo que a senhora está no Instagram aí com uma avalanche de pessoas participando
Cita algumas pessoas que estão aí Isso. neste momento mandando as mensagens. Olha, aqui tem várias perguntas, Walter. Inclusive, se a gente tiver a liberdade de responder aqui. Cita os nomes e a gente escolhe uma pergunta. Tá. Né? Tem perguntas aqui da advogada líder, que é a doutora Pepino, que é lá de São Paulo. Tem também da advogada Aré. O problema é que a gente fica ali por arrobas, né? Aí aqui tem algumas perguntas a respeito de mudança de cidade, de como funciona a questão do abandono afetivo, como comprovar. Se a guarda unilateral ela é da mãe. Esse abandono afetivo, como é que qual é a melhor maneira de comprovar, ou de que forma se comprova essa questão? Então, a gente tem que lembrar que a questão do abandono afetivo não é única e exclusivamente porque deixou de ter convívio ou com o pai ou com a mãe. Eu sempre cito o caso do Afonso Padilha, que é um comediante que tem no YouTube, onde ele faz piadas sobre ele ter sido abandonado pelo pai dele. Então, o fato dele não ter tido convivência com o pai dele, ele até fala assim, gente, meu pai falou que ele ia comprar um cigarro e nunca mais voltou. 3 meses depois ele voltou. Convivência, né? Quando no caso da falta de convivência, gera uma bala emocional. E a gente sabe que às vezes, teve festa de Dia dos Pais, essa criança nunca teve o pai ali presente. Esse pai às vezes marcava de ir lá conviver com essa criança e depois ele não comparecia. Dentre milhares de outras coisas que pode ter um abalo realmente emocional para essa criança e para esse adolescente. Então, no âmbito de estudo, no âmbito ali da doutrina, inclusive no congresso que teve agora do IBDFAN, a gente estava falando sobre isso, eu estava conversando sobre isso com alguns doutrinadores, e eles até falaram assim, olha, o dano moral a gente consegue ver ele bem caracterizado depois que essa pessoa cresceu, né? Então, geralmente se pede já quando é maior, né? Não é na vara de família. E como que você comprova? Vara, se não fala, na de família? Na vara civil. Na vara civil. Isso. Tá. E aí, como que se comprova? Demonstrando, e aí vai ter um estudo, obviamente, do psicólogo, geralmente essas pessoas fazem, né, terapia. Se não fazem, existe ali a demonstração do abalo que essa pessoa sofreu, porque isso, gente, gera abalo seríssimo de autoestima, né, de rejeição também, a pessoa se sente rejeitada, é uma coisa bem complicada realmente. Vamos buscar mais uma participação aí no Instagram? Vamos. Pode ir citando os nomes até a gente deparar com um assunto. Não é selecionando, não. A gente vai aqui, né, girando a roda. Bom, as meninas que deixaram aqui, que foi a advogada líder e a advogada questionam sobre mudança de cidade, sobre guarda unilateral, sobre regularizar a pensão que já é paga, ainda que não judicialmente. Esse ponto é importante. Né? Ou seja, esse negócio de contrato de boca, vamos colocar assim, né? Não passa pelo tribunal, não passa pelo juiz. Tipo, olha, eu te dou tanto e ficamos assim. Você não precisa me passar nenhum papel. Enfim, isso é correto? Então, é possível sim que o pai e a mãe não precisem passar pelo judiciário para fazer a regularização dessa pensão alimentícia, né? Mas eu sempre vejo como um risco. Por quê? Se Deus o livre acontece desse pai ou dessa mãe vier a falecer, fica até difícil de você conseguir executar, né? Por quê, doutor? Se está tudo ali constando quem é o pai, tem uma certidão... Não, aí você vai ter que entrar no judiciário, pedir... Você está entendendo? Eu estou dizendo assim, mas enquanto isso, essa criança está ali com necessidade, né? Lógico que a gente tem os alimentos provisórios. Mas assim, é uma dificuldade que eu acho que não tem porquê. Então, se o pai e a mãe, eles concordam, que legal, não precisa ser de boca. Vai lá, faz um acordo e pede para o juiz homologar, né? Por quê? Porque corre esse risco, né? E também, o que acontece? Às vezes o pai ou a mãe paga lá, vamos supor, R$500 de pensão. E aí, por um acaso, ele fica desempregado. Ele fala, gente, eu não tenho mais condição de pagar. E ele começa a pagar menos. E aí, o que acontece? Essa criança não diminui a necessidade dela. Exatamente. E aí, para você conseguir, você vai ter que entrar com um pedido de pensão alimentícia, né? E aí, para o juiz analisar e tal. E nesse tempo, tem os alimentos provisórios. Mas pode ser que você tenha dificuldade de executar isso, de citar esse pai até para esses alimentos provisórios. Então, eu como advogada, entendo que a melhor alternativa, ainda que os pais tenham uma boa convivência, é de homologar esse acordo, tá? Então, é possível regularizar uma pensão que já é paga, mas ainda não é judicial? E se o pai se recusar, como fazer? Então, assim, é possível, o casal pode procurar
um advogado ou um defensor público, fazer os termos de acordo e pedir a homologação para o juiz. Como tem menor envolvido, ouve-se o Ministério Público e o juiz homologa ao final, se for de acordo com os interesses dessa criança. E se o pai se recusa a fazer o pagamento da pensão alimentícia, como ela coloca aqui, aí tem que entrar realmente pelo meio litigioso, com pedido de alimentos, e aí vai correr o devido processo legal. E pode botar o nome desse pai no Serasa? Pode, nossa, Pode, hoje a gente doutora? hoje a gente tem várias formas de executar. Tem, por exemplo, suspender a habilitação. Aí tá gerando aí, né, um problema que eles falam, debate, tá demais. Mas eu entendo que a prisão é muito mais do que você impedir que esse pai... E como é que a senhora vê essa questão do pai? Olha, você me manda prender e eu não tenho como trabalhar para poder pagar a pensão. Tem sempre aí essa discussão de que forma os doutrinadores e também os operadores do direito, a justiça, vê essa tentativa de justificativa, mas que não explica. Então, o que acontece? Na prática, todos os casos onde eu estive presente, a pessoa sempre alegava que não tinha dinheiro, e no dia que foi preso, esse dinheiro apareceu. Porque as pessoas se mobilizam. Aparece na hora, Aparece, né? as pessoas se mobilizam para pagar. Eu lembro que eu tive um caso, que eu não posso nem citar muito assim o que é. É segredo de justiça, Isso. não pode citar. E aí, o pai tinha sido condenado a um valor de R$8.000 de pensão alimentícia, mas ele não recebia nem perto disso. E ele tinha sido condenado por isso porque a advogada que estava anteriormente, no caso, falou para ele assim, que ele não se preocupasse que ela ia entrar com a revisional, porque tinham alimentos provisórios, né? E aí, no caso, ela entrou com a revisional e deixou o outro processo para lá. E aí correu a revelia, o juiz entendeu que ele ganhava um valor que dava para ele pagar R$8.000, e ele foi executado nesse valor. Gente, depois que o juiz determinou, pode ser alimentos provisionais, aquele valor é devido. E aí ele só deixa de ser devido com outra decisão judicial. E nisso, quando ela executou, teve lá a ordem de prisão e ele foi preso. E eu falando pra ele, paga, porque não tem jeito, independente, ainda que o juiz fale que não é, esse valor até agora é devido, paga. Ele, não tem dinheiro, porque era um valor exorbitante, imagina, 12 meses vezes R$8.000. E ele falou que não tinha dinheiro de jeito nenhum. O que aconteceu? Foi preso. Ele foi preso de madrugada e no outro dia de manhã, tinha os 8 o dinheiro... Não, era muito mais que isso, era 12 vezes, 12 prestações de R$8.000. E no outro dia... 12 de 8.000? E aí, eu até falei, gente, ele só sai da prisão se pagar. E aí, apareceu. Então, assim, como que eu, advogada, entendo a questão da prisão? Realmente, se o pai está desempregado, fica difícil. Mas o juiz, primeiro, gente, ele dá um prazo para a pessoa, em 2 dias, comprovar ali o pagamento ou, no caso, explicar por que não pode. Doutora Brenda, sabe como o assunto rendeu, né? O pessoal está chovendo aí de mensagens. Vamos fazer o seguinte, numa outra oportunidade, que não será tão distante assim, vamos voltar ao tema que pegou. E pegou realmente em cheio para que possamos, então, avançar na discussão. Vamos sim, tem a Calmeida, a Cleo, a advogada Bárbara, a Catina, todo mundo está aqui mandando mensagem aí, Isabela, um abraço todo mundo mandando mensagem aqui com perguntas. O nosso tempo acabou, muito obrigado à senhora e até uma próxima oportunidade, doutora. Eu que agradeço. Doutora Brenda Viana, quem tiver interesse de me acompanhar, no quem tiver interesse de me acompanhar no Instagram, advogada de família. Muito obrigado. O tempo acabou de vez. Boa tarde. Gente, tchau, obrigada! Tá vendo?